Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa segunda parte dos nossos estudos de aplicações das leis de Newton. Nessa segunda parte eu quero dar continuidade aos nossos estudos que envolvem esse sistema de corpos. Agora nós vamos falar para uma situação em que envolve dois corpos interligados por meio de um fio ideal, belezinha? Então vamos lá. Pessoal, vamos então para a nossa segunda parte dos nossos estudos. Nessa segunda parte nós vamos continuar falando sobre sistema de corpos, agora envolvendo dois corpos, por exemplo, interligados por meio de um fio ideal. Tá? Então aqui eu tenho um corpo A, né, que vai ter uma determinada massa A, interligado a um corpo B, por meio de um fio aqui ideal. O que a gente considera como sendo um fio ideal? É um fio inextensível e de massa desprezível. Beleza? E o que é mais importante aqui com relação a esse sistema aqui de corpos? Está sendo aplicada uma força F, né, que está puxando todo esse sistema para a direita. Só que essa força F ela está sendo aplicada diretamente no corpo B. Beleza? Aí a situação é o seguinte, se eu tenho uma determinada força F que está puxando esse sistema para a direita, essa força F ela vai acelerar o meu sistema, ou seja, ela vai acelerar os dois blocos A e B. Se essa força acelera os dois corpos, os dois bloquinhos A e B, então, de acordo com a segunda lei de Newton, eu posso escrever a seguinte equação. A força F, que está puxando o meu sistema, ela vai ser igual a quem? A massa de A mais a massa de B vezes a aceleração do sistema, ou seja, a mesma equação que nós aplicamos anteriormente no sistema de blocos em contato. Beleza? Então essa equação é a equação que a gente vai utilizar para determinar, por exemplo, a aceleração do sistema, a aceleração que o conjunto apresenta. Belezinha? E é o seguinte, pessoal, da mesma forma que nós fizemos na primeira situação, com corpos em contato, nós vamos fazer aqui agora numa situação com os fios ideais. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos isolar os blocos, tá? Eu vou isolar o bloco A e o bloco B, e vou fazer um diagrama de forças nesses dois blocos. O que é esse diagrama de forças? Eu vou marcar todas as forças que atuam sobre o bloco A e sobre o bloco B. Beleza? Então, marcando as forças que atuam sobre o bloco A. Inicialmente, eu tenho a força peso e a força normal do bloco A. Então, eu tenho aqui PA, que representa a força peso, que é a força que a Terra exerce sobre a caixa A, puxando ela em direção ao centro da Terra. E aqui eu tenho a força normal, em A, que corresponde à força que a superfície exerce sobre a caixa A, tá? Para cima. Lembrando, a força peso e a força normal são forças que têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos contrários, e atuam no mesmo corpo. Se essas forças atuam no mesmo corpo, e são forças que têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentido contrário, o que eu posso fazer com essas forças? Eu posso anular. Daqui a pouco eu mostro isso para vocês. Vou fazer a mesma coisa aqui agora no bloco B, ou seja, vou marcar todas as forças que atuam sobre o bloco B. Tem então o peso de B, a normal em B. Além do peso de B e da normal, eu tenho o quê? A minha força F e eu tenho aqui a minha força de tração, da mesma forma como eu tenho aqui na minha caixa A, no meu bloco A. Beleza? Essa força de tração é a força que está presente no fio. Beleza? Então, quando essa força F puxa o bloco B para a direita, o bloco B também puxa o bloco A para a direita. Só que ele puxa o bloco A por meio do fio. Então, vai surgir no fio uma força de tração. Então, essa força de tração ela está presente aqui no bloco A e também está presente no bloco B. Beleza? E essa força de tração em A é idêntica à força de tração em B. Tá? Então por que você colocou um sinal de negativo? Esse sinal de negativo é para indicar o quê? Que ela tem o mesmo módulo, a mesma direção e sentido contrário. Esse sinal de negativo é só para indicar que ela tem sentido contrário à força que está sendo aplicada no bloco A. Belezinha?
conhecidas as forças, então, aplicadas no bloco A e no bloco B por meio do diagrama de forças que nós fizemos, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer agora a resultante das forças em A. E como eu disse anteriormente, a minha força normal e a minha força peso, eu posso anular. Tá? Elas estão presentes, mas elas estão se anulando. Beleza? Então, quando eu olho aqui para o meu bloco A, eu vejo que sobre o bloco A eu tenho a atuação somente de uma única força. Então, matematicamente, o que eu posso dizer com relação a isso? Posso dizer o seguinte, que a resultante das forças em A é igual à minha força de tração. Ou seja, eu posso dizer o seguinte, que a tração, essa tração T, que está sendo aplicada no bloco A, é igual à massa de A vezes a aceleração do conjunto. Então essa é a resultante das forças que atuam sobre quem? Sobre o bloco A. Posso fazer a mesma coisa para as forças que atuam onde? No bloco B. Então vou fazer a resultante das forças no bloco B. O que eu posso fazer com a minha normal e a minha força peso, já que elas se anulam? Posso apagar. Lembrando, elas estão presentes, beleza? Só que elas não vão entrar na nossa equação. Então a resultante das forças em B, ela vai ser igual a quem? Posso dizer o seguinte, força resultante em B é igual à força F menos a minha força de tração. Porque elas são forças que têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. Então uma vai subtrair da outra, ou seja, essa força de tração que eu tenho aqui representada no bloco B, ela está se opondo ao movimento do bloco B. Então ela está dificultando o movimento do bloco B. Então o que eu vou fazer? Então a resultante das forças sobre o bloco B é a diferença entre a força F e a força de tração. O que eu posso dizer com relação a isso? Então posso dizer o seguinte, que a força F menos a força de tração é igual a massa de B vezes a aceleração. Então são essas as duas equações, na verdade, que nós vamos utilizar para determinar a resultante das forças sobre um sistema de corpos, onde esses corpos estão interligados por meio de um fio ideal. Então são essas equações que nós vamos utilizar. Vamos fazer um exemplozinho aqui para a gente entender melhor como que funciona. Pessoal, esse exemplo eu tirei do blog, né? Quem não conhece eu vou deixar o link aí, né, na descrição do vídeo para vocês acessarem, para vocês terem contato com outros exercícios que envolvem sistema de corpos. E esse exercício é um exercício do vestibular da Unesp e ele fala o seguinte, ó. Dois blocos, A e B, de massas 2 kg e 6 kg respectivamente, e ligados por um fio, estão em repouso sobre um plano horizontal, quando puxados para a direita pela força F mostrada na figura. O conjunto adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então você tem aí o seu sistema. Nessas condições, pode-se afirmar que o módulo da resultante das forças que atuam em A e o módulo da resultante das forças que atuam em B vale em newtons, respectivamente. Então vamos fazer o exemplo aqui então. Primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? É marcar todas as forças que atuam sobre essas caixas. Então eu vou isolar as caixas, vou isolar a caixa A e isolar a caixa B e marcar todas as forças que atuam sobre elas. Quais são as forças que atuam sobre a caixa A? Eu tenho aqui a minha força de tração, que atua sobre a caixa A. Além da força de tração, eu tenho o quê? A força peso. E aqui eu tenho a força normal. E como eu já disse para vocês anteriormente, como essas forças se anulam, eu não preciso representá-las. Tá? Então a única força que atua sobre a caixa A e que realmente nos importa é a força de tração. Tá? Mas lembrando, a força peso e a força normal existem. Elas estão aqui. Beleza? Vou fazer a mesma coisa para a caixa B. Quais são as forças que atuam na caixa B? Eu tenho aqui a força F, que está puxando o sistema. Contrário à minha força F, eu tenho a força de tração, que é idêntica a essa força de tração em A. E além disso, eu tenho a força peso e tenho a força normal. Então essas são as 4 forças
que atuam sobre a caixa B. Não vou representar aqui a caixa B para a gente entender melhor como que funciona. Beleza? Então, ou seja, marcada todas as forças que atuam sobre as caixas, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos coletar os dados do problema. O exercício nos falou que a aceleração do sistema, do conjunto, vale 2 metros por segundo ao quadrado. Vou deixar aqui anotado num cantinho. Ele nos deu a massa da caixa A, que vale 2 kg. Além da caixa A, ele nos deu a massa da caixa B, que vale 6 kg. Além disso, e ele pediu o quê? Pediu para a gente determinar a resultante das forças que atuam em A e a resultante das forças que atuam em B. Então, para a gente determinar a resultante das forças que atuam em A, é só eu olhar todas as forças que atuam na caixa A. Ou seja, eu esqueço a caixa B e olho somente o quem? A caixa A. Então, eu posso dizer o seguinte, que a resultante das forças em A é exatamente igual a quem? A força de tração em A. Vou fazer a mesma coisa para a caixa B. A força resultante, a resultante das forças que atuam sobre a caixa B é igual à força F menos a força de tração. São duas forças que têm a mesma direção em sentidos contrários. Então eu posso subtrair uma força da outra. Beleza? Então essas são as equações que a gente vai utilizar para encontrar a resultante das forças em A e encontrar a resultante das forças em B. Para encontrar a resultante das forças em A, é só eu analisar a minha caixa A. Então eu posso dizer o seguinte, que a tração é igual a massa de A vezes a aceleração. A massa de A eu tenho, a aceleração eu tenho, então, ou seja, a resultante das forças em A vai ser igual a quem? Resultante das forças em A é igual a tração, que é igual a massa de A vezes a aceleração. Então, a resultante dessas forças vai ser igual a quanto? A 2 vezes 2. Então, a resultante das forças em A vale quanto? 4 newtons. Então, nós já encontramos a resultante das forças que atuam em A. Vou fazer a mesma coisa agora na caixa B. Só que a gente tem um problema. Eu sei quanto que vale a tração em A? A força de tração? Sei. Ela vale quanto? 4 newtons, já que a resultante das forças em A é igual à tração. Mas eu não tenho a força F. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular essa força F. Para calcular a força F, a gente vai fazer o quê? F é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração do sistema. Então a minha força F ela vai ser igual a quanto? A 2 mais 6 vezes 2, que é a aceleração do conjunto. Então a minha força F vai ser igual a quanto? A 8 vezes 2. Então essa força F ela vale quanto? 16 newtons. Mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu a resultante das forças. Então a resultante das forças em B é igual à força F, que vale 16, menos a minha força de tração, que vale quanto? 4 newtons. Então, a resultante das forças em B vale 12 newtons. Encontrada, então, a resultante dessas forças, qual que é a alternativa correta? Então, a alternativa correta só pode ser a letra D, de dado. Belezinha? Pessoal, vou encerrar essa nossa segunda parte dos nossos estudos. Espero que esteja ficando claro para todos esses conceitos, essas aplicações das leis de Newton. Nós voltamos numa próxima videoaula para dar continuidade nessa situação envolvendo um fio ideal, só que agora a gente vai levar em consideração um objeto pendendo, sujeito à força-peso. Belezinha? Então, um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. What you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.